Estimados irmãos, queridas amigas, queridos amigos, muito boa noite a todos. Mais uma vez, nos encontramos reunidos nas atividades da nossa querida Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a Casa de Agostinho, com muita alegria, nas atividades de divulgação doutrinária. E mais essa noite vamos buscar refletir sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos. Nessa noite, seguimos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, que trata da vida espírita, e vamos refletir sobre as questões 274 a 281, cuja temática central é relações de além-túmulo. Rogamos, antes de iniciarmos, a presença dos queridos amigos espirituais junto a cada um de nós que nos encontramos agora reunidos, e que o Cristo, nosso divino amigo, nos ilumine a fala, nos ilumine a cada um de nós que aqui estamos, conectados pelos vínculos da fraternidade e da emotividade. Que os nobres trabalhadores de nossa Casa Federativa estejam conosco, atendendo a cada um de nós em nossas necessidades. Na questão 274, então, a primeira questão da nossa reflexão dessa noite, Allan Kardec pergunta aos imortais da codificação: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Na subquestão 274A, Kardec reforça: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E os imortais respondem: eu disse irresistível. Essa ascendência moral. Estão falando os imortais sobre essa ascendência moral, do superior espiritualmente falando, com relação ao inferior, ao imperfeito, espiritualmente falando. Refletindo sobre o conteúdo dessa questão, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é impossível não se lembrar de um dos melhores exemplos, na minha modesta opinião. Vocês podem colocar aí no chat se concordam comigo ou não. Quando eu particularmente reflito sobre essa questão da autoridade moral. É o inesquecível caso da mulher adúltera, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Todos nós conhecemos essa passagem do Evangelho, onde nós vemos claramente a ascendência moral do Cristo, se é que nós podemos assim dizer, constrangendo aqueles homens que se julgavam no direito de julgar e de condenar aquela mulher, mas que sob o influxo da autoridade moral de Jesus de Nazaré, foram soltando, um por um, as pedras que pretendiam lançar sobre aquela mulher, incapazes de resistir ao verbo do Cristo. Aquele dentre vós
que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. É dessa autoridade moral, cujo exemplo máximo do Cristo nós fomos buscar e que estamos falando. Eu brinco, às vezes, conversando com os amigos, se fosse o Igor lá dizendo isso, a pobrezinha da mulher teria sido apedrejada tão rapidamente. Mas ali nós tínhamos Jesus com todo o seu ascendente moral de espírito puro, que paralisou de alguma maneira, que constrangeu de alguma maneira aqueles homens diante do verbo, mas não somente das perturbações mecânicas que se transmitiram pelo ar, atingindo os aparelhos auditivos deles. Eram muito mais do que palavras. Era o verbo divino. Era a autoridade moral do Cristo. E é essa relação que se estabelece em nível menor entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores. O que define a hierarquia espiritual, nos dizem e nos convidam a refletir os espíritos nessa questão, é a autoridade moral. E aí, naturalmente, os espíritos vão receber o questionamento de Kardec na questão 275, abrangendo essa compreensão sobre a questão da autoridade moral numa comparação entre essa autoridade moral e a autoridade material. A superioridade moral e a superioridade humana transitória. E aí Kardec pergunta então aos imortais: o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? O que é que vocês acham, meus amigos? Perdão. E os espíritos respondem: não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E aí Kardec novamente entabula uma subquestão, a 275A. Como devemos, então, entender essa elevação e esse rebaixamento? E os espíritos respondem: não sabes que os espíritos, nós, somos de diferentes ordens, conforme os nossos méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que exalçar será humilhado? E nesse ponto, mais uma vez nós recordamos do Evangelho, meus queridos amigos. Estamos aqui na palestra doutrinária em torno do Livro dos Espíritos, mas nessa noite é importante não fazermos conexões. É impossível, melhor dizendo, não fazer conexões com o texto do Evangelho. E nós estamos nos recordando aqui do registro de Lucas, lá no seu capítulo 16, versículos 19 a 31, na inesquecível parábola do mal rico, onde Jesus nos apresenta a figura do pobre Lázaro, que mendigava à porta daquele homem abastado. Corta para o plano espiritual, após a morte dos dois homens, e o que vemos é a inversão das posições. Lázaro ao lado do pai Abraão, enquanto o rico obedece os imperativos da lei de causa e efeito, nas regiões de tormento
compreendendo no sofrimento que o poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dão necessariamente a superioridade no mundo dos espíritos. Tudo sofre na terra implacável mudança. Polo a polo, alma a alma, em ritmo profundo. Mês a mês, dia a dia e segundo a segundo. A vida se refaz, aprimora-se e avança. Reflete no museu onde a história descansa, bronzes, troféus, brasões em repouso infecundo. Mostram que a pompa humana é cinza para o mundo, ontem púrpura e sol, hoje trapo e lembrança. Força, fama, ilusão, graça, beleza e glória caem da ostentação na senda transitória, nos arquivos do tempo. O eterno sábio mudo. Uma riqueza só permanece intocada, a riqueza do bem que esparziste na estrada, luz a esperar-te além da alteração de tudo. Dário Veloso, no seu poema Riqueza Intocada, nessa singela obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, que nós recomendamos a leitura, Poetas Redivivos. Questão 276, e logo na sequência 277 de O Livro dos Espíritos, que versam sobre a mesma temática. 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? E os espíritos respondem, às vezes bem grande, mormente, se era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Questão 277. E respondem, então, os imortais da codificação. O título nada vale. A superioridade real é a que tem valor. O título humano, nada vale. A superioridade real, essa superioridade moral, essa superioridade espiritual, essa sim, é aquela que nos diferencia de alguma maneira e que nos distingue naquilo que nós poderíamos chamar, então, da hierarquia do mundo dos espíritos. Uma hierarquia bem diferente nas suas gradações e nos seus pressupostos do que a hierarquia que muitas vezes nós vivemos e experimentamos aqui no nosso planeta. Aqui muitas vezes o poder é o do que mais tem. O maior é o que mais possui. Riquezas, materiais, haveres, títulos, posses. No mundo espiritual, o maior é o que aqui se fez servo. Não é o orgulhoso, antes o humilde. É aquele que não se preocupou em ter ou estar, mas que procurou melhor conjugar o verbo ser e foi uma pessoa melhor, um homem, uma mulher de bem. Mais uma vez, vamos fazer a ponte com o Evangelho. Desta vez,
novamente indo buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Seu item 8. Uma mensagem extremamente emblemática para essa nossa reflexão. Porque ninguém melhor, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, do que uma rainha terrestre para confirmar o conteúdo dessas duas últimas questões do Livro dos Espíritos. De que o poder temporal, de que o poder transitório e humano não nos distingue espiritualmente. E ela, essa rainha, inicia a sua mensagem justamente dizendo, nessa inesquecível passagem, mais uma vez, do Espiritismo, capítulo 2, item 8, que Kardec intitulou Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens. Como rainha, julguei penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreender a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se requestam na terra? E aí nós buscamos novamente o auxílio do poeta. Desta vez, o poeta Epifânio Leite, ainda no mesmo livro, Poetas Redivivos. Ele vai dedicar alguns versos a uma conhecida rainha europeia que teve a felicidade de servir na época em que a mensagem foi transcrita há menos de 4 séculos e que reencontrou, reencarnada, no clima redentor de um leprosário, vivendo a experiência de experimentar o mal de Hansen, a hanseníase. Em honroso término, diz o poeta, na introdução dos seus versos, de provações purificadoras. Diz Epifânio Leite, no seu poema intitulado Fim de Prova. Lembro-te, velha amiga, o cetro de rainha, crias dominações por láureas prediletas. Mandas, no entanto, ó Deus, daquilo que decretas, a penúria se expande e a lágrima caminha. Deixei-te há longo tempo entre as arcas repletas. Hoje quis reencontrar-te, ó soberana minha, e achei-te reencarnada, anônima e sozinha, num catre de aflição, gemes, sonhas, vegetas.
dos colares e anéis que te enfeitavam tanto, tens chagas por rubis e pérolas de pranto, e sofro ao ver-te a lepra em purpúreas verninas. Mas louva, ó, soberana, a angústia transitória. Pela dor subirás ao reino de outra glória, no teu coxe real de açucenas divinas. E nós vamos percebendo, então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, as grandes diferenças existentes entre a superioridade e a inferioridade no mundo da matéria, no mundo transitório da carne e no mundo dos espíritos. Muitas vezes, aquele ou aquela que aqui foi grande e poderoso retorna em condição de enorme humildade e se vê como a rainha que fala de sua experiência na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, como o rico, o mal rico da parábola proposta pelo Cristo, no descortinar da vida que continua em condição de extrema dificuldade, enquanto em uma condição melhor encontram-se aqueles e aquelas, seus servos, a quem não davam a devida importância. Que maravilhosa doutrina espírita. Queridos amigos e amigas que nos convidam a refletir sobre esses novos valores na vida que segue, na vida que continua, nessas verdadeiras relações do além-túmulo, para a qual nós devemos nos preparar, porque estamos aqui de passagem. E é a vida verdadeira, real, efetiva, espiritual. Aqui um dia, todos nós que nos encontramos aqui reunidos, todos, sem exceção. Os que estão acompanhando agora a live ao vivo, estão fazendo seus comentários carinhosos agora, nesse momento. Aqueles que irão assistir a nossa palestra gravada depois, todos, sem exceção, temos a grande certeza do retorno a essa vida espírita que o Livro dos Espíritos nos apresenta nessa sua segunda parte. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não, respondem os espíritos. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso, o nosso no caso, é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhe assemelham. E aí o Kardec comenta, numa pequena nota, anexa a essa questão 278. Tá uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. Mas onde os afins encontram-se com os afins. E não há mais máscaras. Não há mais o jogo das conveniências. É o bem se unindo ao bem. E o mal ainda procurando o mal. Nós
nos encontrando no mundo espiritual, tais quais somos, tais quais fomos. E reunindo-nos, então, nos grandes grupos do mundo espiritual, em função dos nossos gostos, das nossas tendências, das nossas qualidades, das nossas imperfeições. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Questão 279. Os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Aqui temos novamente, meus caros amigos e minhas caras amigas, uma questão de sintonia vibratória. Há, por assim dizer, uma incompatibilidade fluídica, magnética, energética, que impede o acesso dos espíritos imperfeitos às regiões mais elevadas da vida. Mas, claro, essa incompatibilidade é transitória. E tão logo as paixões inferiores cedam lugar aos nobres sentimentos, no processo natural de evolução da alma humana, o espírito imortal, gradativa e naturalmente, acessará as coletividades do bem no espaço infinito. Para isso, o inferior conta sempre com a ajuda do superior. O bom auxilia o mal. O forte ampara o fraco. O que sabe, instrui ao que não sabe. É o que nos diz a próxima questão do Livro dos Espíritos, a questão 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Respondem os imortais. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. É a sua missão. Graças a Deus. Nós todos aqui que nos convertemos ainda, nos configuramos ainda como espíritos imperfeitos, encontramos exatamente nesse estudo dessa noite das questões 274 a 281, que chega já já, para fechar esse nosso momento de Livro dos Espíritos, o quê? Os imortais da codificação, os nossos orientadores espirituais, aqueles que eu carinhosamente gosto de chamar dos nossos universitários, que venham nos instruir. Crianças ainda, que todos nós somos, imaturos, mas que vamos buscando o aprendizado e as lições que esses nobres amigos do mundo espiritual têm a nos oferecer. E assim, nós nos tornamos pessoas melhores. Eles nos ajudam a crescer. Os nossos queridos orientadores, os nossos mentores, os nossos mestres, os nossos universitários. Que maravilha ter essa possibilidade. E, timidamente, no nosso esforço ainda muito imperfeito nessa noite, vamos repercutindo, junto com cada um de vocês, as reflexões em torno dessas questões do Livro dos Espíritos. Fazendo aqui, como nos bancos da escola, o trabalho escolar, tentando aprender juntos e repercutir a mensagem que verte do plano espiritual. Graças a Deus por isso. Por que os espíritos inferiores, por outro lado, perguntou Kardec, para fechar esse nosso grupo de questões dessa noite, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Nós estamos aqui buscando o amparo dos bons, mas a gente sabe que muitas vezes ainda os maus também disputam lugar. É aquela famosa imagem do anjinho e do diabinho tentando nos influenciar, os primeiros para o bem, os segundos ainda tentando fazer com que a gente caminhe ainda pelas veredas da imperfeição, dos prazeres humanos. Por que ainda nós temos essa dualidade, os maus ainda, os inferiores ainda tentando nos induzir para esse caminho? E aí os imortais respondem.
pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. E terminam com uma pergunta emblemática que cala profundamente nesse momento em nossos corações, meus amigos. Isto não se dá também entre vós outros? Isto não se dá também entre vós outros? É uma pergunta que é digna de encerrar um momento de reflexão. Para que nós possamos compreender, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, que nós, não é o outro, somos nós mesmos. Somos ainda espíritos necessitados de auxílio, lutando a cada dia pela nossa transformação moral para melhor e para vencer cotidianamente as nossas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em vencer, em dominar as suas más inclinações. Somos nós. Somos nós, lutando para nos transformarmos para melhor. Para que ao final dessa experiência, quando retornarmos ao mundo espiritual, tenhamos a alegria de estar entre as agremiações, entre as coletividades daqueles que desejam caminhar, seguir e continuar caminhando na direção do bem. Integrando as hostes dos trabalhadores que voltam eventualmente ao plano espiritual para dar, ao plano material, para dar continuidade às suas tarefas de auxílio. Integrando os grupos dos alunos das muitas faculdades celestes, enfim, seguindo o nosso processo de aperfeiçoamento e de crescimento. Que não sejamos nunca aqueles que estarão aqui buscando ainda atrapalhar o caminho dos que querem seguir adiante, consciente ou inconscientemente. E para isso, nessa noite, nesse momento, não há outro sentimento senão de rogar aos queridos amigos da espiritualidade que nos envolvam com o seu carinho, que nos envolvam com a sua proteção, para que, buscando a sua boa influência, sejamos nós outros, cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos, auxiliados nas nossas necessidades. E que essa rogativa final, através da nossa imperfeita interpretação, traga a nossa querida poetisa Maria Dolores, através da mediunidade também do nosso querido Chico, nessa prece de auxílio, que é o título que ela dá para esses seus versos, e que é a prece de auxílio que nós fazemos aos queridos amigos da espiritualidade e ao Cristo por todos nós, para que sigamos refletindo sobre o conteúdo dessas enigmáticas questões do Livro dos Espíritos. E sigamos no nosso caminho de melhoria contínua, de esforço, de transformação para melhor, cotidiano. Compadece-te, meu Deus, dos companheiros em prova, cuja vida se renova somente a preço de dor. Não deixes errantes em trevas aquele que se perdeu nas tramas do próprio eu, sem ver-te a bênção do amor. Meu Deus, ajuda quem vai, sem apoio a que se arrime, na rude estrada do crime, vivendo a revolta e o mal. Inspira, ampare e esclarece,
a pessoa envelhecida. Mostra-lhe a força da vida na vida bela e imortal. Auxilia-nos a todos, entre pedras e entre espinhos, dos nossos próprios caminhos que fizemos tais quais são. Senhor da misericórdia, em tua bênção de luz, queremos seguir a Jesus nas trilhas da redenção. Maria Dolores. Muita paz, meus queridos. Beijo muito carinhoso a cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, até um próximo encontro nas atividades da nossa querida e estimada Casa de Agostinho, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe.